Revelado. A inspiração por trás da primeira grande deportação nos Estados Unidos, uma luta surpreendente. Luana estava imersa em um turbilhão de emoções. A poeira e o cheiro de mofo que pairavam no sótão da avó a deixavam nostálgica. Naquelas paredes, segredos do passado aguardavam para ser descobertos. Ao abrir um velho álbum de fotos, seu coração acelerou. Cada retrato telava uma história revestida de esperança e dor, mas um, em especial, capturou sua atenção: sua avó jovem com um olhar vibrante, rodeada por outras mulheres. Foi ali que tudo começou. A coragem de uma mulher que, nos anos 30, tomou a difícil decisão de deixar sua terra natal e partir em busca do sonho americano. As lágrimas brotaram nos olhos de Luana ao perceber que sua avó enfrentou não apenas a saudade, mas também o preconceito e a deportação, um ciclo de lutas que parecia ecoar através das gerações. Aquela história de superação e força feminina grudou em sua mente como uma colcha de retalhos coloridos, entrelaçando-a com as lutas que observava em seu próprio bairro da periferia de São Paulo. Como sua avó, ela também sonhava ser estilista, abrir sua loja, vestir os sonhos de sua comunidade, mas a frieza e a desigualdade a rodeavam, sufocando sua esperança. E assim que voltava à realidade, uma mensagem a tirou de seus devaneios, uma proposta de emprego numa grande loja de moda, uma chance de brilhar, mas ao mesmo tempo, um peso se instalava em seu peito. Como poderia deixar sua mãe e seus vizinhos? Cada um deles lutava em batalhas diárias, e Luana se sentia dividida entre seu sonho e o desejo de permanecer. A união, a força do coletivo, sempre foi o que a manteve de pé. Sua mãe, luz em sua vida, sempre a encorajou a buscar seus sonhos, mas também conhecia a importância da coletividade. Luana, o mundo te espera, mas a sua comunidade também precisa de você, disse sua mãe, apenas aumentando a tempestade de emoções dentro da jovem. Com as noites se tornando cada vez mais intensas, uma situação a fez acordar. Ao sair para comprar pão, Luana presenciou uma agressão. Um amigo do bairro abordado sem motivo por policiais. O desespero e a raiva a consumiram, e como sua avó, algo dentro dela se acendeu. Como seguir em frente, ignorando o que acontecia ao seu redor? Aquela cena galvaniza um convite para a ação. Luana começou a organizar encontros, mobilizando suas amigas e amigos para discutirem e planejarem como enfrentarem a discriminação imposta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O peso de sua nova responsabilidade se tornava cada vez maior. As reuniões se encheram de risos e lágrimas, mas Luana percebeu que seu sonho estava escorregando por entre os dedos. E à medida que acendia a chama da luta, a chama do seu sonho profissional parecia apagar. O clímax de sua história chegou numa noite sombria, um telefonema inesperado. Um renomado estilista argentino visitando o Brasil queria vê-la. Sentindo seu coração martelar, Luana se viu diante de um dilema cruel. Poderia deixar sua comunidade em busca de um sonho pessoal? Naquela noite, encarando o espelho, Luana lembrou-se das palavras de sua avó. A verdadeira luta não era só por si mesma, mas por um futuro onde todos pudessem brilhar. E a pergunta ficou marcada em seu peito. O que realmente importava? O sucesso individual ou a força de uma comunidade unida? Qual caminho eu escolherei? Pensou, sentindo que o peso das gerações pesava em seus ombros e que qualquer que fosse sua decisão, as raízes do passado e do presente estariam sempre entrelaçadas. Luana acordou na manhã seguinte com a mente tumultuada. Cada canto do seu quarto parecia lembrar-lhe das pessoas que dependiam dela. O sol entrava pelas janelas, iluminando as fotos que adornavam suas paredes, mas a luz não alcançava as sombras crescentes em seu coração. Ao se arrumar para o dia, suas mãos tremiam. O espelho refletia um rosto familiar, mas seus olhos transmitiam um tumulto interno que a deixava inquieta. O que a vida reservava para ela? A proposta do estilista argentino ecoava em sua mente como um convite irresistível. Desde pequena, ela sonhava em ser reconhecida na indústria da moda, desenhar roupas que fizessem as pessoas sentirem-se confiantes e poderosas. Entretanto, cada passo em direção a esse sonho parecia um passo na direção oposta da sua comunidade. Um dilema que a consumia. Na escola, suas amigas notaram que ela não estava bem. E aí, Luana, tudo certo?
Perguntou Mariana com um olhar preocupado. Você está estranha. Luana sorriu, tentando esconder a tempestade que agitava seu interior. Estou só pensando em algumas coisas. As conversas nas reuniões da comunidade também pesavam em sua mente. As histórias de luta que ouviu, as promessas de apoio entre vizinhos que se tornaram mais que simples palavras. A cada encontro, Luana sentia que as raízes dessa comunidade apertavam seu coração. O que seria daquelas pessoas sem a união da coletividade? E se ela se afastasse em busca de um sonho pessoal? Um grito ensurdecedor surgiu dentro dela. No final do dia, Luana decidiu ir até a praça onde sempre se encontravam para as reuniões. Ao ver seus amigos, o peso do dilema começou a se dissipar. Tonho, um dos líderes da comunidade, estava lá, discursando sobre um próximo protesto contra a violência policial. Precisamos nos unir. Nossos direitos, nossa dignidade. Falou fervoroso, fazendo as pessoas gritarem em apoio. Essa era sua verdadeira família. Luana sentia a energia pulsante se espalhando pelo grupo. Os olhares ansiosos, as promessas de mudança, tudo isso preenchia o vazio que a assombrava. Junto com Mariana, começou a anotar ideias para novas ações, seu coração lentamente se aquecia com cada proposta que surgia. A paixão pela moda ainda ardia em seu peito, mas agora o sonho se misturava a um chamado mais profundo e significativo. Naquela noite, Luana chegou em casa e se jogou no sofá. A pressão em seu peito não diminuía, mas a clareza começava a surgir. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do estilista argentino. Estou ansioso para te conhecer e falar sobre seu futuro na moda. Um convite que poderia mudar sua vida a qualquer momento. Ao ler a mensagem, Luana ficou em silêncio, encarando a tela do celular. As palavras pulsavam com possibilidades, mas paradoxalmente a dúvida voltou com mais força. O futuro que ela tanto desejava poderia significar a perda da conexão com sua origem, com suas raízes. Uma faísca de determinação começou a surgir. No fundo, Luana sabia que ser estilista não era apenas sobre criar roupas elegantes. Era também sobre representar e dar voz à sua comunidade. Um futuro onde a interseccionalidade entre moda e resistência pudesse se unir. E se eu pudesse fazer tudo isso? E se eu pudesse trazer minha comunidade comigo? Pensou, enquanto o céu noturno escurecia lá fora. Aquela ideia era como um raio de luz em meio à escuridão. E assim, Luana desenhou seu plano. Decidiu que ao invés de escolher entre sonhos pessoais e comunitários, ela lutaria para unir os dois. Mas na calada da noite, uma nova mensagem chegou, desta vez inesperada e reveladora, mudando tudo mais uma vez. Você não pode se intrometer em nossos negócios, Luana. As palavras a deixaram sem ar. O que esse aviso representaria para o seu futuro? O sol nasceu novamente, mas para Luana a luz parecia mais fria. O aviso que receberá à noite ficou ecoando dentro dela como um tambor enfurecido, amplificado pela insegurança e pela inquietação. Quem estaria por trás dessa mensagem? Pensou, enquanto tentava se concentrar nas tarefas do dia. O sonho da moda sentia-se distante, como um holograma que poderia se dissipar a qualquer momento. Na escola, as conversas fluíam, mas Luana mal prestava atenção. Mariana percebeu a apatia da amiga e arrastou-a para o corredor, longe dos olhares curiosos. O que aconteceu, Lu? Você precisa desabafar. Estou aqui. O carinho no tom de Mariana fez Luana sentir um pouco de conforto, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela respirou fundo. É sobre a proposta do estilista argentino. E aquela mensagem. Ao dizer isso, a pressão no coração aumentou. Mariana franziu a testa, preocupada. O que a mensagem dizia? Luana hesitou, mas decidiu compartilhar. Alguém me avisou para não me intrometer em negócios deles. Não sei nem quem é eles. O silêncio que se seguiu era palpável. Mariana mordeu o lábio, pensativa. Isso é muito sério. Alguém pode estar tentando te afastar do seu sonho. Você não pode deixar isso te parar. Era um lembrete da força que Luana precisava encontrar dentro de si. O mundo lá fora simplesmente não permitia que ela desviasse sua atenção. Depois da escola, Luana foi para casa um pouco mais determinada. Encheu a mesa com esboços, referências e recortes. O ato de criar sempre lhe trouxe uma serenidade que parecia ter desaparecido. Ao ver os desenhos de roupas que representavam não só seu estilo, mas também a cultura e resistência de sua comunidade, algo começou a mudar dentro dela. As horas passaram, e à medida que a noite caía, Luana recebeu outra mensagem, uma notificação familiar que lhe trouxe um frio na espinha. Era uma conversa em grupo. Seu nome era mencionado. A curiosidade a tomou. Com um único toque, ela acessou a conversa e seus olhos se alargaram ao ler. Luana está se metendo onde não é chamada. Precisamos cuidar disso antes que ela se destaque. Sentiu seu coração acelerar.
Pânico, raiva e uma pontada de tristeza se misturaram em seu peito. O que mais as pessoas estavam planejando? Seria essa uma forma de silenciá-la antes que ela pudesse até mesmo começar a brilhar? Seu corpo reagiu automaticamente, a urgência dentro dela cresceu como um ímpeto, um desejo incontrolável de enfrentar a situação. Com a mente saturada de ideias, Luana decidiu que ao invés de recuar, ela daria um passo à frente. Se eles acham que podem me silenciar, estão muito enganados, murmurou para si mesma à medida que digitava uma resposta. Os dedos dançavam no teclado enquanto suas palavras se formavam. Estou aqui por minha comunidade e não há nada que eu possa fazer que possa mudar isso. Estou pronta para lutar, seja com a moda ou pela verdade. Não vou me esconder. Ao enviar a mensagem, ela sentiu um alívio efêmero. Mas aquele alívio logo se transformou em um arrepio. O que essa declaração significava? As consequências viriam, e Luana sabia que a luta apenas começava. Seria a moda sua arma ou a sua armadilha? Já no dia seguinte, ao chegar à praça, Luana começou a perceber as caras conhecidas com olhares que discursavam entre si, e uma sensação de tensão no ar. O que estariam pensando dela agora? Era a hora de se posicionar não com medo, mas com coragem. E quando Tonho a chamou para o centro do grupo, suas palavras e olhares eram uma mistura de aprovação e preocupação. Luana, você está pronta para o próximo passo? Nesse instante a vida estava prestes a mudar mais uma vez. Que decisão ela tomaria naquela encruzilhada? As palavras de Tonho pairaram no ar como um bando de pássaros prestes a voar. Luana sentiu o nervosismo correr por suas veias, mas ao invés de recuar, uma chama de determinação a impulsionou para frente. Com um sorriso que disfarçava os sentimentos conflituosos dentro dela, respondeu, estou pronta. Vamos fazer isso. O grupo se reuniu em torno dela, os olhares misturando expectativa e ansiedade. Os murmúrios ecoavam, e Luana sabia que ali estava se formando algo mais do que apenas um projeto de moda. Era uma luta pela expressão e identidade, uma maneira de fazer sua voz ser ouvida. Tonho explicou sobre a apresentação que fariam no próximo evento comunitário. A moda pode ser nossa forma de protesto, Luana. Precisamos mostrar a eles que somos fortes e que a nossa história importa. Seus olhos brilhavam com paixão. Luana percebeu que o peso que sentia antes desvanecia um pouco, dando espaço para um novo tipo de responsabilidade, um papel que parecia finalmente se encaixar em sua vida. Quero que todo mundo mostre o que vem de dentro, Luana disse, pois sentia que a pressão na caixa torácica começava a se aliviar com cada palavra. Quando falamos de moda, falamos de quem somos. Vamos mostrar a força da nossa comunidade. Os rostos ao redor dela começaram a acenar, e a energia no ar era palpável. Naquele momento, Luana percebeu que não estava sozinha. Ela não lutava apenas por si mesma, mas por todos que a apoiavam e que entendiam o propósito maior por trás de suas aspirações. No entanto, assim que Luana começou a desenvolver suas ideias, uma mensagem anônima apareceu em seu celular novamente. Mais uma vez, o coração dela disparou ao ler. Você não sabe em que está se metendo. Isso não vai acabar bem. A angústia invadiu seu ser, mas ela decidiu ignorar o aviso. Era hora de parar de se esconder nas sombras do medo. Com grupos animados, Luana organizou uma pequena oficina em sua casa para o restante do planejamento. Inspirada, era como um rio que escorre pela montanha, trazendo vida ao deserto ao seu redor. As tardes foram preenchidas com risadas, costuras e arte, enquanto novas ideias surgiam rapidamente. No entanto, a sombra da mensagem anônima não se afastava completamente. O evento se aproximava e a ansiedade dela multiplicava-se. Era disso que ela estava falando quando mencionara lutar pela verdade e pela própria voz. Mas nesse mar de entusiasmo, outro detalhe começou a se revelar. Algumas pessoas do grupo estavam menos entusiasmadas do que pareciam. Havia olhares disfarçados, murmúrios às escondidas, e Luana começou a duvidar se todos estavam realmente a seu lado. Uma noite, enquanto revisava os croquis, a imagem de Mariana apareceu em sua mente. Sua amiga sempre houvera sido um apoio inabalável, mas até mesmo essa devoção a fazia se questionar. Mariana, será que ela também está sentindo essa pressão? O desejo de proteger sua amiga crescia, e Luana se viu em um dilema. Deveria competir pela música que escolhera para vestir suas criações ou ser uma líder que buscasse incluir a todos, até aqueles que poderiam não entender o que significava ser parte da transformação? Ela decidiu que precisava se abrir novamente com Mariana. Logo Luana a procurou. Mariana, eu não sei se posso carregar tudo isso sozinha. E se estivermos correndo um risco maior do que imaginamos? A sinceridade de sua voz deixava claro quão vulnerável ela se sentia agora. Enquanto conversavam,
Luana percebeu que a atenção do grupo estava se voltando para eles, e um sussurro a atravessou. Olhem só! A luta da Luana já começou, mesmo com as preocupações no peito. A atmosfera carregada deixou Luana inquieta. Ela não podia deixar que dúvidas a paralisassem agora. E foi nesse momento tenso de dúvidas e descobertas que Tonho se aproximou mais uma vez. Seu olhar incisivo encontrou diretamente o dela. Luana, a escolha é sua. Você vai deixar que a incerteza te impeça de lutar pelo que acredita, ou vai encarar isso de frente? A cada palavra sua, a paixão de Luana se reacendia. A resposta para essa pergunta transformaria seu destino. Mas até que limite ela estaria disposta a ir para defender seu sonho? Luana respirou fundo, sentindo a pressão crescente dentro de si. O olhar de Tonho a desafiava a mergulhar de cabeça em seus próprios medos. Sentia seu coração pulsar com a intensidade do momento. Eu não posso deixar que essa incerteza me domine, pensou, enquanto os murmúrios do grupo se entrelaçavam com seus próprios pensamentos. A oficina seguia animada, todos se dedicando a criar peças que contavam suas histórias. Luana observou cada um dos integrantes. Havia um entusiasmo no olhar de Guto, o olhar sonhador de Clara e a resiliência silenciosa de Mariana. Mas o que a preocupava eram os sussurros que se tornavam cada vez mais frequentes. A dúvida pairava no ar como um manto escuro, ameaçando abafar a luz do projeto. Naquela noite, enquanto o restante do grupo se despedia, Luana sentou-se no sofá com Mariana, enfrentando uma conversa tensa. Mariana, você viu como as coisas estão mudando? Já não me sinto mais tão segura. Estou com medo de que as pessoas não estejam realmente comprometidas com o que estamos fazendo, confessou. As palavras saíram como um fio de voz, quase enfraquecidas pela desconfiança que crescia dentro dela. Mariana a olhou com apreensão. Eu sinto isso também. Mas não podemos desistir agora, Luana. O que estamos fazendo é maior do que nós. A moda aqui é só um símbolo, um jeito de mostrar quem somos, respondeu, colocando a mão delicadamente sobre a dela. Luana sorriu, mas a insegurança ainda lutava contra sua determinação. A cada encontro, a cada pensamento na apresentação, a pressão aumentava. Você não sabe em que está se metendo. As palavras da mensagem anônima ecoavam em sua mente, como um reflexo sombrio. Nos dias que se seguiram, as tardes de oficina tornaram-se mais intensas. As vozes usavam a moda como arma de luta, mas Luana viu algumas expressões se tornarem desanimadas. Nas reuniões, sorrisos forçados se misturavam a olhares furtivos. Ela sentia que algo estava prestes a estourar, mas não sabia o que fazer. Então, numa noite, algo inesperado aconteceu. Durante um momento de descontração, enquanto todos riam e compartilhavam ideias, um dos integrantes, Tiago, finalmente soltou que estava engasgado. A gente está fazendo tudo isso, mas e daí? A pergunta pairou no ar, como uma nuvem prestes a despencar. E se tudo se voltar contra nós? Já pensaram no que pode acontecer se a comunidade se voltar contra nós? O silêncio que se seguiu foi denso e pesado. Olhares de preocupações se cruzaram, e o grupo perdeu um pouco do brilho. Luana sentiu que o chão estava ruindo sob seus pés. Como poderia seguir em frente? Será que o risco realmente superava a recompensa? Isso é uma luta por nós mesmos. Não podemos deixar que o medo domine. Luana se levantou, os olhos ardendo com a paixão e a insegurança. Se não dermos o nosso melhor agora, nunca saberemos o que poderíamos ter alcançado. Essa é a nossa oportunidade de mostrarmos ao mundo toda a força que temos. As palavras trouxeram um novo brilho aos rostos cansados ao seu redor, mas a tensão persistia. A dúvida, a incerteza e a sombra da mensagem anônima formavam um peso que se tornava difícil de carregar. Com a apresentação cada vez mais próxima, Luana percebeu que seria necessário um empurrão final para unir verdadeiramente o grupo. Decidiu que organizaria uma reunião com todos, mas antes, precisava resolver uma coisa: a mensagem. Ela tinha que descobrir quem estava por trás daquelas palavras ameaçadoras. E se descobrisse, o que faria? Assim, enquanto a noite caía, Luana levantou-se, o coração acelerado. Sabia que a luta pelo sonho estava apenas começando. Mas a pergunta reverberava em sua mente: quem seria o verdadeiro inimigo nessa batalha por sua voz? Luana acordou cedo na manhã seguinte. O sol entrava pela janela, e os raios quentes pareciam agarrar sua alma. O cheiro do café fresco pairava no ar, mas por mais aconchegante que tudo estivesse, algo dentro dela se revirava. O desejo de resposta à mensagem anônima consumia. Sentia como se um mistério pairasse sobre sua cabeça, um peso que não a deixava em paz. Ao se arrumar, sua mente vagava, recriando a cena do grupo na última reunião. A energia que antes iluminava os rostos parecia ter se dissipado,
e isso a angustiava. Como poderia trazer os colegas de volta ao foco? O que fazer para esclarecer suas incertezas sem causar mais conflitos? Com o coração disparado, Luana decidiu que a melhor estratégia era agir. Era a hora de convocar todos para uma conversa franca. Enquanto se dirigia à oficina, as ideias fervilhavam em sua mente. Ela sabia que precisava tocar no assunto da mensagem, mas como introduzir um tema tão delicado sem que os outros se sentissem atacados? Quando entrou no espaço criativo que agora se tornará tão familiar, encontrou Tonho organizando os materiais. O olhar dele encontrou o dela, e uma conexão silenciosa passou entre os dois. Luana respirou fundo e com determinação se aproximou. Tonho, você acha que todos estão dispostos a abrir suas preocupações? Eu realmente sinto que precisamos ser transparentes para seguir em frente, perguntou. Ele assentiu, e a expressão no rosto dele era um misto de esperança e apreensão. Vamos fazer isso. Precisamos de um espaço seguro para expor tudo isso. Só não se esqueça de que cada um tem seus próprios medos, afirmou, caminhando ao lado dela. Quando a equipe começou a chegar, Luana notou suas expressões. Algumas pessoas estavam tensas, outras pareciam alheias, quase como se estivessem à espera de um tufão. O que poderia mexer tão profundamente com a dinâmica deles? Assim que todos se sentaram, Luana tomou a palavra, importando-se com as pausas. Eu convidei vocês aqui hoje porque sinto que estamos em um ponto crítico. O que estamos criando é muito importante, e não podemos deixar que o medo nos separe, disse Luana, lançando um olhar afetuoso a cada um deles. Mais do que isso, eu tenho uma preocupação específica que julgo necessária para abordar. Um clima de expectativa pairou no ar. Aquela mensagem anônima, isso trouxe à tona incertezas que eu não sabia que existiam entre nós. Eu quero saber o que vocês estão pensando, como se sentem, continuou, tentando manter a voz firme. Tiago foi o primeiro a interromper. É difícil pra gente, Luana. Eu sei que a gente se dedica, mas a mensagem deixou todos em alerta, com medo do que pode acontecer quando mostrarmos nossa arte. Mariana se manifestou. A gente precisa de apoio não só entre nós, mas da comunidade também. Se a recepção for negativa, não sei como vamos lidar com isso, disse, os olhos brilhando com a preocupação. Cada um começou a falar, e logo a sala se encheu de vozes e emoções. Luana ouvia atentamente, percebendo que cada um dos integrantes trazia sua própria dor e seus próprios medos à mesa. Era um momento de vulnerabilidade que fazia o coração dela acelerar. Enquanto a conversa fluía, algo dentro de Luana mudava. A partilha de medos trouxe uma sensação de alívio e união. No entanto, ao mesmo tempo, uma nova dúvida surgiu. E se alguma dessas inseguranças estivesse correta? E se seus medos não fossem infundados? Nesse momento, a porta da oficina se abriu abruptamente, e um vento frio soprou, acompanhado de uma figura que ninguém esperava. No limiar da porta estava um conhecido, alguém que poderia mudar tudo. Desculpem interromper, mas precisamos conversar. O que vocês estão fazendo é mais complicado do que pensam. A pessoa exclamou, e todos na sala se viraram, sem saber o que esperar. O coração de Luana pulou. Quem é essa pessoa? O que ela sabe? Pensou, enquanto as perguntas se formavam em sua mente, abertas e prenhas de possibilidades. O novo visitante, que parecia carregado de um peso que afetava não apenas ele, mas a todos na sala, deu um passo à frente e olhou para cada um dos presentes. Era Miguel, um antigo colega de Luana, cuja presença antes trazia sorrisos e alegria, mas agora emanava uma aura de tensão. Ele começou a abrir a boca para falar, mas hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras certas. Eu sei que a mensagem anônima levantou preocupações e medos, mas eu não estou aqui para desanimar vocês. A verdade é que o que vocês estão criando, essa arte, pode ter um impacto muito maior do que imaginam, disse Miguel, sua voz trêmula, mas firme. Luana o observava com uma mistura de esperança e apreensão. E como você sabe disso? Perguntou, tentando controlar a ansiedade que se acumulava em seu peito. Porque eu estou envolvido com algo maior. No meio dessa confusão, recebi informações que podem esclarecer o que está por trás da mensagem. E pelo que sei, a situação é mais delicada do que podem imaginar, afirmou Miguel, visivelmente angustiado. A conversa animada que antes dominava a sala tornou-se um silêncio carregado. Os membros do grupo se entreolhavam, suas expressões refletindo uma preocupação crescente. Mariana finalmente quebrou o silêncio. O que quer dizer com isso? Você está nos dizendo que existe uma ameaça? Miguel fez uma pausa, respirou fundo e prosseguiu. Não é uma ameaça direta, mas a forma como a arte pública está sendo percebida muda continuamente. Existe uma força que tenta controlar a narrativa, e aqueles que se opõem a isso estão, de certa forma, em perigo.
E o que vocês estão fazendo, esse projeto, ele pode se tornar um alvo. Luana sentiu um frio na espinha. Imediatamente lembranças de notícias que envolviam repressão a artistas, a censura em várias expressões artísticas e as manifestações que acabaram em violência surgiram em sua mente. Então estamos colocando não só o nosso trabalho em risco, mas também nossas vidas? O que exatamente você sabe, Miguel? Questionou, a voz quase um sussurro. Eu me envolvi em círculos que discutem isso. A mensagem foi enviada para amedrontar vocês para que não avancem com isso. Mas é a própria arte que pode trazer esperança e transformação, Miguel respondeu. Ele olhou para o chão, desmoronando por um instante. A sala se encheu de murmúrios, e Luana puxou os colegas para mais perto, tentando encontrar um sentido no caos. Mas o desconforto parecia se agravar, e com isso, uma urgência tomou conta dela. Precisamos decidir nosso próximo passo. Seremos dominados pelo medo ou lutaremos pela nossa arte? Um silêncio respeitoso e tenso permeou o ambiente. Cada um refletia sobre a possibilidade de escolher o caminho mais difícil, mas que poderia significar algo valioso. O olhar determinado de Luana encontrou os olhos de Tonho, e ele baniu toda dúvida com um gesto de concordância. Mas antes que Luana pudesse prosseguir com seus pensamentos, Miguel interrompeu novamente, só que ao tomarem a decisão de seguir em frente, podem não estar prontos para o que está por vir. Isso não é apenas sobre vocês. Isso pode se expandir e atingir pessoas que nem conhecem. Luana sentiu as palavras dele como uma faca. O que era uma simples reunião se transformava em um conflito que poderia levar a consequências graves. Ela sabia que precisava agir, mas a escolha se tornava cada vez mais pesada. E se o que estamos fazendo não apenas atrair mais problemas, mas acabar com a nossa liberdade? Como poderíamos nos proteger? Enquanto essas perguntas ecoavam na mente de todos, Miguel encontrava uma nova determinação. Vocês têm que se preparar. É hora de se unirem, não apenas como artistas, mas como uma comunidade. Se não lutarem por isso agora, pode ser tarde demais. Luana olhou ao redor, captando cada expressão carregada de tensão e determinação na sala. O peso da decisão se tornava mais intenso. Está na hora de descobrirmos a verdade por trás da mensagem, e a responsabilidade que temos com quem se inspira na nossa arte. E nesse momento crucial, uma nova ideia surgiu na mente dela. Se houvesse uma maneira de usar a arte para se proteger, talvez pudessem se elevar acima do medo que ameaçava dividi-los. A esperança renascia mesmo sob a sombra do desconhecido, mas Luana sabia que enfrentar a verdade poderia mudar tudo. Então, que tal se começarmos a planejar algo que possa chocar e inspirar? Uma performance audaciosa que não apenas expresse nossos medos, mas também mostre nossa força? A pergunta pairava no ar, um chamado à resistência. Mas a dúvida ainda rondava o espaço, e Luana também se perguntava: será que estavam prontos para enfrentar as consequências? Estava na hora de agir. E a resposta poderia mudar o destino de cada um ali presente. O futuro, agora, era um mistério, mas a coragem precisa de voz. As trocas de olhares entre os presentes na sala começaram a se intensificar. O clima pulsava com uma mistura de pavor e determinação, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Luana, no centro desse furacão emocional, sentiu seu coração acelerar. Cada batida parecia ecoar um chamado por ação, e a ideia que acabará de lançar no ar se transformava em uma semente plantada na mente de cada um. Uma performance audaciosa. Isso pode ser a nossa resposta, ponderou Mariana, sua voz quebrando o silêncio. Mas o que exatamente queremos comunicar? O que queremos que as pessoas sintam e enxerguem através do nosso trabalho? Precisamos mostrar que a arte é resistência, gritou Tonho, com um brilho novo no olhar. Não se trata apenas do que somos, mas do que podemos fazer juntos. Reunir nossas vozes para desafiar o silêncio imposto. Conforme as palavras de Tonho se espalhavam pela sala, a energia começou a mudar. O medo estava lá, mas havia algo além dele, a chama da determinação. Luana sentiu um calor crescer dentro dela, uma vontade incontrolável de transformar a dor da incerteza em algo poderoso. A ideia é fazer algo que mexa com a nossa realidade. Mudar a narrativa que tentam nos impor, Luana sugeriu, agora mais confiante. Vamos mostrar ao mundo o que significa estar do lado de quem se levanta contra a opressão. E assim a conversa fluiu rapidamente. Eles começaram a trocar ideias, penando em cada detalhe que poderia impedir que a sombra do medo os calasse. Tentaram imaginar uma performance que refletisse não apenas os desafios que estavam enfrentando, mas também as esperanças que mantinham acesas. Pinceladas de arte visceral, corpos se movendo com a urgência das vozes não ouvidas, sentimentos profundos expostos ao mundo.
E se fizermos algo nos lugares mais impactantes da cidade? Sugeriu Mariana, seus olhos se iluminando. Um protesto artístico onde todos possam ver, onde nossa mensagem tenha um alcance maior. Nesse momento, Miguel sentiu a energia crescer à sua volta. Havia algo de inspirador no modo como os artistas se uniam diante da adversidade. Mas ao mesmo tempo, seu coração pesava com a preocupação sobre o que isso poderia realmente significar. Ele interveio com a voz cautelosa: "Cuidado, galera. Pode ser muito mais perigoso do que vocês pensam. Uma ação desse tipo pode atrair a atenção indesejada. Mas se não arriscarmos, Miguel, o que estaremos fazendo?" Interrompeu Luana, a voz firme. "O que queremos transmitir com nossa arte é que não aceitaremos a opressão. Se não formos ouvidos, pelo menos seremos vistos." O grupo ficou em silêncio por um instante, processando a intensidade das palavras de Luana. Ela percebeu que a luta não era apenas por eles, mas por todos que se sentiam sufocados. E esse pensamento acendeu uma nova centelha em seu coração. "Vamos fazer isso juntos", afirmou Luana, um sorriso involuntário se formando em seu rosto. "Se formos, não estaremos sozinhos. Se um de nós cair, todos nós seremos seu suporte. Ao fazer isso, podemos liberar não apenas nossas vozes, mas também aqueles que sentem medo de se manifestar. Vamos tocar nas feridas e na coragem." E assim, a ideia da performance se espalhou pelo grupo como uma onda, energizando cada um deles. Eles começaram a definir um plano, um cronograma e todos estavam ansiosos por saber o que viriam a criar. A junção das experiências que cada um trazia começava a formar uma obra poderosa e pungente. Mas na mente de Luana, uma pergunta inquietante não desaparecia. E se tudo isso não saísse como planejado? E se a resposta que buscavam fosse a própria ameaça que Miguel havia mencionado? Enquanto essa dúvida ferve em seu interior, um novo pensamento surgiu na pressão do conflito. A arte poderia ter mais força do que ela jamais imaginou. Quando a discussão finalmente se acalmou, o grupo começou a se dispersar, mas Luana sentiu uma presença familiar atrás de si. Miguel, que parecia distante, a chamou. "Luana, temos que conversar. Há algo mais que você precisa saber sobre o que está em jogo e pode mudar tudo." Com o coração acelerando mais uma vez, Luana se virou, sentindo a tensão no ar. O que Miguel poderia revelar? Estaria realmente pronta para ouvir? Luana se virou lentamente, o olhar fixo no de Miguel, onde a preocupação parecia se entrelaçar com urgência. O som da sala se dissipou, como se o mundo ao redor se silenciasse para dar espaço a esse momento. Sua mente fervilhava, tentando adivinhar qual seria o segredo que Miguel guardava. O que poderia mudar tudo? "Miguel, o que aconteceu?" ela perguntou, a voz tremendo um pouco. Ele olhou ao redor, levando o tempo necessário para se certificar de que estavam sozinhos. "A performance. Eu tenho um contato que pode ajudar, mas a situação é complicada. Existem riscos, Luana. Se decidirmos levar isso adiante, vamos atrair pessoas que não vão querer apenas nos ver ou ouvir. Eles vão querer calar a gente de vez." Um frio percorreu a espinha de Luana. Ela sabia que a arte poderia ser uma faca de dois gumes, mas Miguel parecia alarmado, como se soubesse de algo que a maioria ignorava. "O que você quer dizer com calá-los? Você sabe de algo específico?" Miguel respirou fundo, desviando o olhar que parecia perder-se nas lembranças. "Eu ouvi rumores de grupos que estão se mobilizando contra movimentos artísticos. Eles acreditam que a arte é uma afronta, uma ameaça ao controle que tentaram estabelecer, e eles não hesitarão em agir." As palavras dele pesavam como chumbo, e Luana lutou para processar a informação. A ideia da performance já começava a se tomar forma na mente dela e agora um espectro de medo ameaçava ofuscar a luz daquela criação. Ela pensou no que estavam preparando: um grito de resistência, uma exaltação da vida e da liberdade. E por um instante, o idealismo que os unia parecia ameaçado por um horror real e urgente. "Devemos desistir? Ou pelo menos adiar?" Miguel questionou com a voz mais suave. "Desistir? Nunca!" Luana exclamou, o olhar se endurecendo. Ela não podia ceder ao medo. "Não agora. Essa é a hora. Se decidirmos não agir por conta do que pode acontecer, estaremos entregando tudo de mão beijada. E aqueles que esperam nos calar vão vencer." Miguel a observou confuso. Ele sempre admirou a força dela, mas não havia como ignorar a gravidade da situação. "E se perdermos? E se alguém se machucar?" "Se perdermos, será uma luta, Miguel, mas pelo menos teremos tentado. Não podemos deixar que o medo nos domine. Isso significa que já perderemos antes mesmo de entrar em ação." Luana insistiu, sentindo-se invadida por uma onda de adrenalina. Havia um fogo em seu peito que ela não podia abafar. "Precisamos ser a voz. Precisamos ser o brilho em meio à escuridão."
O silêncio pairou entre eles como uma nuvem de tensão. Miguel hesitou, mas a força da determinação dela era contagiante. Ele sabia que Luana também estava com medo, mas havia um fio de esperança na maneira como ela falava, algo que acendia a chama dentro dele. Tudo bem então. Vamos em frente, ele finalmente disse. Mas precisamos ser inteligentes, estratégicos. Precisamos preparar cada passo, cada movimento. Eu vou chamar os outros. Luana interrompeu, seu coração agora pulsando com uma nova intensidade. Miguel assentiu. Antes que ela se virasse, ele a segurou pelo braço. Luana, só tome cuidado. Às vezes a coragem vem acompanhada de um peso que podemos não estar prontos para carregar. Ela sorriu, um misto de gratidão e resolução. Eu sei, Miguel. Mas somos um grupo. E juntos, podemos ser mais fortes. Precisamos acreditar que a arte pode nos salvar. Enquanto ela saía apressada, a mente a 1000 por hora, o eco da conversa ainda reverberava em seu interior. O que a aguardava nos próximos dias? Uma batalha artística de proporções inesperadas. E no fundo de seu ser, uma nova pergunta se formou. Estariam prontos para enfrentar não apenas a opressão, mas também os fantasmas que poderiam despertar nesse caminho? O sorriso que ela esboçou na saída se desfez ao lembrar-se da resposta que poderia vir a recepcionar a coragem deles, mas por enquanto, a única certeza era que a performance estava apenas começando, e nada poderia prepará-los para o que estava por vir. Luana respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. O dia da performance havia chegado, e a expectativa pesava sobre seus ombros como um manto. As esquinas da cidade, onde antes eram apenas ruas comuns, agora se tornavam o palco de sua luta, um espaço onde a arte ganharia vida e transformaria a dor em esperança. Os rostos de seus amigos e vizinhos estavam dispostos em uma sinfonia de união, cada um carregando nas mãos as criações que falavam sobre seus medos e esperanças. A tensão no ar era palpável. Os murmúrios de nervosismo e excitação ecoavam ao redor, enquanto Luana olhava para cada um deles, vendo em seus olhos a mesma determinação que ardia em seu coração. Hoje não vamos apenas mostrar nossa arte. Vamos declarar que estamos aqui, que existimos e que nossos sonhos não podem ser apagados, disse Luana com firmeza, levantando a cabeça. As palavras dela ressoaram no peito de cada participante, aquecendo seus ânimos e renovando suas forças. Aquela era a hora de se unir e fazer a diferença. À medida que a apresentação começava, Luana e seu grupo tomaram o espaço, transformando-o em um espetáculo vibrante. Cores e movimentos dançavam juntos, cada peça de roupa, cada gesto, contando uma história de luta, resistência e esperança. A arte se tornava uma extensão de suas vozes, ecoando nas almas de todos os que assistiam. No entanto, acima da energia pulsante do evento, uma sombra ainda pairava. O aviso de Miguel ecoava em sua mente. As possibilidades de ser silenciada ou ameaçada eram reais. Mas naquele momento, Luana decidiu não deixar que o medo a dominasse. Estava pronta para lutar. Conforme os espectadores começavam a se juntar, Luana sentiu uma onda de apoio. Sorrisos e aplausos surgiam. A atmosfera vibrava de esperança. Mas de repente, entre a multidão, ela reconheceu uma figura familiar, um ex-colega da escola. O coração de Luana disparou quando viu que ele estava acompanhado de alguns conhecidos. Algo nela hesitou. O que eles pensariam? Seriam eles parte da resistência ou do desprezo? Mas antes que pudesse se perder em pensamentos, a música aumentou, e as vozes do grupo elevaram-se. O espetáculo era uma celebração da vida e da luta, um grito coletivo de quem ainda acreditava em um futuro melhor. Quando chegou a hora de Luana brilhar, ela ocupou o centro do palco. Estamos aqui para expressar nossa verdade, proclamou, e nesse momento, tudo fez sentido. As palavras se tornaram mais do que simples frases, eram o pulsar do coração de uma comunidade apaixonada. Nossas lutas, nossos sonhos, não podem ser calados. E assim, enquanto a performance prosseguia, algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas ao redor começaram a tomar coragem. Algumas começaram a se juntar à dança, outras ergueram cartazes que reivindicavam respeito, igualdade e liberdade. A energia era contagiante e Luana sentiu que a arte, de fato, tinha o poder de transformar. Foi então que, em meio a todo o calor do momento, algo inesperado aconteceu. Uma sirene começou a soar ao longe e, em instantes, alguns oficiais de segurança surgiram. A tensão subiu instantaneamente. O grupo olhou uns para os outros, o temor estampado nas faces. O medo que Luana havia ameaçado ignorar agora se tornava palpável. O que fazemos agora? Cochichou Mariana, sua voz trêmula. Sem hesitar, Luana olhou para seus amigos e avistou os rostos de sua comunidade. Não podemos recuar.
Não estamos fazendo nada de errado. O nosso direito de nos expressar é fundamental. Vamos continuar. Com a coragem renovada, Luana não podia deixar que a presença dos oficiais destruísse o que haviam criado. Ela ergueu a cabeça e, sem perder o ritmo, continuou a performance, incentivando todos a se manterem firmes. O público reagiu a essa bravura. Gritos de apoio começaram a surgir, e contra todas as expectativas, a atmosfera começou a mudar. As pessoas se uniram, a arte se tornou um antídoto contra o medo. Diante da dupla tensão entre os oficiais e o fervor do público, Luana percebeu algo ao seu redor. Em cada gesto de apoio, em cada canção entoada, a comunidade estava mais viva do que nunca. As vozes se fundiram em um grito, uma oração poderosa pela liberdade e pelo respeito. Luana sorriu, seu coração pulsava com o poder daquela união. Quando o som da sirene se dissipou, e os oficiais se viraram para sair, a multidão vibrou em celebração. A coragem de Luana e de seus amigos havia superado momentaneamente o medo. E naquele momento todos se sentiram um pouco mais fortes, um pouco mais livres. Ao final do evento, enquanto a poeira da apresentação ainda pairava no ar, Luana olhou ao redor. Os abraços calorosos, as palavras de carinho, a sensação de que haviam alcançado algo maior transbordava em cada um deles. Cada passo que deram juntos os aproximaram um pouco mais de seus sonhos e de uma nova realidade. Estamos apenas começando, Luana sussurrou, o coração cheio de esperança. Essa luta não termina aqui. E assim, com a certeza de que a arte e a união poderiam mudar tudo, Luana seguiu em frente. Não se tratava apenas de enfrentar desafios, mas de criar novos espaços onde histórias de resistência pudessem florescer. Ela olhou para o futuro e sorriu. Os caminhos estavam claros. O mundo precisa saber quem somos, pensou, enquanto seus olhos brilharam com determinação. E quanto à mensagem anônima? Agora, Luana sabia que não haveria mais espaço para o medo. Afinal, a luta por voz, dignidade e respeito estava apenas começando. E aí? O que achou dessa conclusão mágica? Se você se sentiu tocado, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo que faz essas histórias chegarem a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Venham juntos para fazer parte dessa mudança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber o que você acha.